Naquela época, o mundo estava mergulhado em silêncio. Não era apenas o silêncio da noite, era o silêncio da esperança. Por séculos, o povo aguardava a promessa de Deus. Os profetas haviam anunciado a chegada do Messias, mas os anos se passaram e nada parecia acontecer. Os poderosos dominavam, os pobres sofriam, os injustos prosperavam e muitos começaram a acreditar que Deus havia se calado. Mas enquanto o mundo pensava que nada estava acontecendo, o céu já estava se movendo. Porque às vezes Deus trabalha em silêncio antes de realizar o maior milagre da história. Em uma pequena cidade chamada Nazaré, vivendo uma vida simples e invisível aos olhos do mundo, estava Maria. Ela não era rainha, não era rica, não era famosa. Era apenas uma jovem comum. Mas Deus não escolhe pessoas pela aparência, nem pelo status, nem pela posição. Deus escolhe corações disponíveis. Em uma noite que parecia comum, algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu diante de Maria e disse: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." Assustada, ela não compreendia o que aquilo significava. Então o anjo continuou: "Você conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Maria não entendeu tudo, mas respondeu com humildade: "Que se cumpra em mim a vontade do Senhor." Naquele momento, a história do mundo começou a mudar. Maria estava noiva de José, um homem justo, trabalhador e simples. Quando José soube que Maria estava grávida, seu coração se encheu de dúvidas. Ele sabia que não era o pai da criança. Ferido, confuso e triste, pensou em deixá-la em segredo, para não expô-la à vergonha. Mas enquanto dormia, um anjo apareceu em sonho e disse: "José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados." Ao acordar, José fez o que o anjo ordenou. Às vezes a fé exige acreditar, mesmo quando não entendemos tudo. Naqueles dias, o imperador romano decretou um censo. Cada pessoa deveria voltar à sua cidade de origem para se registrar. José era descendente da casa de Davi, então precisou viajar com Maria até Belém. A viagem era longa, cansativa e perigosa. Maria estava grávida, o caminho era árido e o futuro era incerto. Eles não viajavam em luxo, nem com proteção, apenas com fé. Às vezes os planos de Deus nos levam por caminhos difíceis, mas sempre conduzem ao propósito certo. Quando chegaram a Belém, a cidade estava cheia, não havia lugar nas hospedarias, ninguém abriu as portas para eles. O Filho de Deus estava prestes a nascer, mas o mundo não tinha espaço para ele. Sem alternativa, José encontrou abrigo em um estábulo. Ali, em um lugar simples, entre animais e palha, Maria deu à luz o menino Jesus. Não houve coroações, não houve palácios, não houve aplausos, apenas o silêncio da noite e o choro de um bebê. O Salvador do mundo nasceu no lugar mais improvável. Enquanto isso, nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos. Homens simples, considerados insignificantes pela sociedade. De repente, uma luz intensa brilhou no céu. Um anjo apareceu e disse: "Não tenham medo, eu lhes trago boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor." De repente, uma multidão de anjos surgiu, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade." Os pastores correram até Belém e encontraram o menino Jesus, deitado na manjedoura. Eles compreenderam: Deus havia visitado a humanidade. Muito longe dali, homens sábios observavam o céu. Eles viram uma estrela diferente,
uma estrela que nunca haviam visto antes. Eles entenderam que algo extraordinário havia acontecido. Guiados pela estrela, viajaram por longas distâncias até Jerusalém. Ao encontrarem Jesus, se ajoelharam diante dele e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Mesmo sem entender completamente, eles reconheceram: aquele menino era mais do que um rei. Jesus não nasceu em um palácio, porque veio para os humildes. Não nasceu entre reis, porque veio para os esquecidos. Não nasceu em luxo, porque veio salvar os pobres, os feridos, os perdidos. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi a prova de que Deus não desistiu da humanidade. Foi a prova de que a esperança ainda existe. E assim como naquela noite em Belém, Deus continua nascendo nos corações de quem decide acreditar. Porque às vezes o maior milagre nasce no lugar mais simples, e o maior Salvador chega quando menos esperamos.